Momento do Discipulado. Aprendendo e ensinando a viver pela fé, claro, aqui no mundo, e tendo esperança em Deus para o futuro. A esperança está relacionada sempre com o futuro, e a fé só é necessária aqui na terra. Depois que Jesus voltar, quando estivermos com o Senhor para sempre, não vamos precisar mais de fé, porque nós veremos o Senhor. Fé é a certeza de coisas que se esperam, está relacionada com a esperança. A fé motiva a esperança e é a convicção de fatos que não se veem. A fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Quando já estivermos com o Senhor vendo, não precisaremos mais de fé. A fé é necessária aqui na terra e ela é valorizada por Deus e será premiada, recompensada pelo Senhor. A fé será galardoada, recompensada pelo Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, impossível ser salvo também. A fé sem obras é morta. A fé precisa ter consequências, obras. O cristão que não tem obras tem que se preocupar. Provavelmente a sua fé pode estar morta. E ser uma fé só racional, não ser uma fé verdadeira. Se nós temos uma fé verdadeira, que Deus é aquilo que Ele diz ser, é aquele que a Bíblia revela, e nós lemos a Bíblia, e temos que ler muito a Bíblia para entranhar em nós a imagem de Deus, quem é Deus, que nós não estamos vendo com nossos olhos, mas Ele é real. Ele é Deus, Ele é soberano, vive, e Ele precisa ser uma realidade dentro de nós. Isto é fé. Deus sendo uma realidade em nós, não somos covardes, não nos acomodamos, não temos medo de viver, porque estamos no Senhor. A fé nos empurra, Deus está conosco, mas a fé é que nos dá capacidade de crer nisto e saber, e Ele nos leva. Quando nós estamos com a fé posta em Deus, não estamos sendo guiados pelas circunstâncias, pelo que o mundo nos apresenta, não nos apavoramos com o tamanho do mundo, dos problemas, do inimigo, dos adversários. Nós estamos no Senhor e nele nós tomamos decisões pela fé, crendo no Senhor. A gente precisa tomar cuidado com a presunção, que não é fé. Presunção é uma invenção da nossa cabeça de que podemos fazer isto ou aquilo, é uma supervalorização do nosso eu. A presunção é uma extensão da justiça própria, que nós somos certos, nós somos justos, nós somos bons, nós vamos fazer e Deus vai ter que nos abençoar. Isso é presunção. Eu já vi muito de arroubo do eu em presunção. A pessoa olha para o enfermo e diz, eu vou orar e esse enfermo vai se levantar. Ele ora, o enfermo não se levanta. Eu vou orar e esse morto vai se levantar. Isso já aconteceu comigo. E não se levantou. E a gente fica chateadinho com o Senhor. Pois é, a gente diz, vou fazer essa chuva parar. E coisa desse tipo. Arroubos de presunção. Algumas vezes isso é até movido verdadeiramente pela fé, quando há um propósito, quando há um motivo, quando há uma razão para a gente agir daquela maneira. A fé tem um fundamento, é a palavra de Deus. Não podemos ter fé aérea,
abstrata, vazia, acreditando que eu vou ver anjos, acreditando que eu vou fazer a chuva parar. Isso tem muito de presunção, e nas igrejas é o que mais tem. A pessoa com presunção, Deus vai te abençoar, eu te abençoo, isso é uma aberração bíblica, eu te abençoo. Se a pessoa recebeu, eu profetizo, se a pessoa recebeu de Deus, a autoridade ela abençoa sim, mas a profecia não é gerada em nós, é gerada em Deus. Eu profetizo que você vai vencer, vai ser campeão, eu profetizo que você vai se enriquecer, eu profetizo. Isso é uma aberração, profetizar. E a gente deveria orar para que aquilo acontecesse, pedir a Deus, ou se a gente tiver consciência da autoridade, se recebemos essa autoridade de Deus em unção, nós podemos então abençoar e devemos abençoar. A bênção é uma coisa, e o arroubo, a presunção de profetizar quando Deus não mandou, isso aí é terrível, profetizar quando Deus não mandou. E então, se Deus mandou, a gente profetiza. Mas quem tem o dom de profecia, quem recebeu a profecia de Deus. Agora, inventar profecia da sua cabeça, eu profetizo que você vai casar. Esse ano vai ser o ano da sua vitória. Eu profetizo que esse ano vai ser o ano da sua vitória, você vai casar e vai se enriquecer. É terrível isso, né? Tomar o lugar de Deus. Deus não mandou, a pessoa falou, é presunção, não é fé. Aquele pastor que chamou um monte de gente para ficar na praia, ele saiu com o barco lá para o mar e ele iria andar sobre as ondas, sobre o mar, e ele não sabia nadar. Ele foi no barco e lá ele foi andando sobre o mar e se afundou e morreu. Presunção, não é fé. Mas no mundo nós precisamos de fé, porque nós não estamos vendo Deus aqui, mas Ele é o Criador de tudo que há aqui. Nós temos que ter fé em Deus, e a fé nos leva a ter esperança para o futuro. Eu acho muito interessante como terminou o Antigo Testamento, com fracasso do povo de Israel, mas não de Deus, do projeto de Deus, porque o término do Antigo Testamento deu ensejo ao Novo Testamento. O encerramento daquela aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento foi encerrado. A antiga aliança foi encerrada, mas deu lugar a uma nova aliança. Conosco, aliança da graça, pelo sangue de Jesus. E com o povo de Israel, Deus também vai fazer uma nova aliança. Ele diz lá em Jeremias 31, eis que vem aí dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela que eles anularam, mas eu farei essa nova aliança e ela vai consistir nisso, naquilo, e detalha, vou imprimir nos seus corações a minha palavra, a minha lei. Nova aliança. Deus não foi derrotado com o fracasso do povo de Israel na antiga aliança. Deus não está sendo derrotado agora quando o cristianismo é perseguido no mundo inteiro. O cristianismo é perseguido, está sendo atacado no mundo inteiro, mas a obra de Deus está sendo feita, plantada nos corações. A gente tem que crer nisso. No final da antiga aliança, no livro de Malaquias, Deus diz, eu vou voltar a tratar com vocês, vou fazer uma nova aliança, vou me chegar a vocês e tudo vai ser como nos dias antigos e eu estarei atuando imediatamente para a punição, castigo dos maus e vou recompensar, galardoar aqueles que são obedientes e que são fiéis. E Deus termina o Antigo Testamento assim,
vocês estão céticos, descrentes, desanimados. As palavras que vocês têm usado são muito duras para mim. E vocês estão dizendo que não adianta servir ao Senhor, e vocês valorizam os maus, os soberbos, os presunçosos, porque gananciosos com as coisas materiais do mundo, eles crescem e se enriquecem, enquanto vocês ficam pobres aqui na terra. Mas vocês saibam que existe um memorial diante de mim, diz o Senhor, e vocês vão ser um tesouro particular para mim naquele tempo. Como um homem poupa seu filho, eu pouparei vocês. E então vocês vão ver novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Existe um memorial. Tudo está sendo registrado pelo Senhor nos livros que serão abertos no final dos tempos, para recompensar os que andaram com Deus e para castigar os que praticaram o erro e os chamados que não quiseram obedecer também. Todos os crentes que não quiseram obedecer vão ser castigados, e toda a sua atitude vai ser lembrada, porque está sendo registrada neste memorial mencionado aqui em Malaquias, no capítulo 3, como termina o Antigo Testamento. Deus é fiel, Ele é soberano e Ele tem seus propósitos por toda a eternidade. E aqui na terra, Ele avisa, estamos vivendo uma época do fim da era da graça, época de desânimo espiritual, época de apostasia, muitos se afastando de Deus, muitos naufragando na fé, muitos desanimando e voltando atrás para a perdição. Este é o quadro. E os que permanecem são atacados duramente. Perseguição ao cristianismo no mundo inteiro. E nós perguntamos, onde está Deus? Foi assim que os judeus que sobraram no final do Antigo Testamento questionaram Deus. Deus, o Senhor tem aliança conosco e é desse jeito? Nós somos um povo dominado, escravizado, escorraçado, prejudicado, somos feitos capacho para os outros pisarem sobre nós. É assim que o Senhor é o nosso Deus? O Senhor responde, eu tenho meus planos eternos e tudo está sendo registrado. Há um memorial. Vocês vão ver naquele grande dia a diferença. E hoje vocês podem estar desanimados, mas tem que viver pela fé. É pela fé. Então eu queria encerrar essa reflexão dessa forma. Aqui no mundo, o mundo vai crescer cada vez mais. Os maus vão se agigantar. O poder vai se agigantar nas mãos dos maus contra nós. Nós vamos sofrer injustiças cada vez mais aqui no mundo. Nós vamos ser pisados aqui no mundo cada vez mais. Porém, nossa fé nos leva a crer que Deus está guardando tudo, anotando tudo, preservando o nosso galardão e preparando tudo que há de melhor para nós. E Jesus, que foi preparar uma casa, Ele voltará para nos buscar. Ele foi preparar lugar para nós, para nos levar. Você precisa de fé para crer nisso. Mas a sua fé só vai ser verdadeira se isso mover você a trabalhar, evangelizar, falar de Jesus para os outros, visitar os irmãos, amar, buscar o Senhor, orar, chorar na presença de Deus pelos outros, interceder, você se dedicar a Deus. Você está fazendo isso? A sua fé é viva ou sua fé já está morta? Questione-se e responda para Deus.